Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa, e hoje então nós vamos fazer alguns exercícios referentes então ao que a gente viu anteriormente sobre morfologia, tá? Então vamos ver primeiro quais exercícios nós faremos. Página 10 lá do livro de vocês, nós temos então, gente, lá a seção Start do livro de vocês. Lá nós temos então, leia o poema concreto de José Lino. Tá lá, forma, reforma, desforma, transforma, conforma, informa, forma. Observe como se dá a sua construção. O autor, por meio da repetição do radical, do acréscimo e da mudança de prefixos, ressalta transformações das palavras e a capacidade estrutural da língua. Ou seja, gente, nós vamos relembrar aqui o que nós vimos anteriormente lá. Então, relembrando. Nós temos uma palavra como, por exemplo, ensolarado. Essa palavra, gente, é derivada de uma outra, que é a palavra sol. Então, com isso, eu sei que sol vai ser o meu radical. E como que eu tenho essa certeza, gente? Porque após o meu radical vem a minha vogal temática. Tudo já visto anteriormente, só para a gente dar uma relembrada. Depois a vogal temática, gente, que vem após ela, nós chamamos de sufixo. E o que vem antes do nosso radical, nós chamamos de prefixo. Beleza, então, relembramos isso. Voltando então lá para a página 10 do livro de vocês, nós temos a primeira pergunta. Você sabe qual movimento artístico apresenta características semelhantes às que constam no poema? Como que a gente sabe qual é o movimento artístico? Pelo próprio enunciado. Por quê? Lembram que eu falei? Poema concreto? Ou seja, gente, ali na número 1, então, nós sabemos que é o concretismo. Sei que vocês ainda não estudaram, mas talvez vocês lembrem que são aqueles poemas onde eles têm formatos diferentes. Então, eu posso pegar um poema e criar, por exemplo, uma flor a partir disso. Então, isso seria o concretismo. Na número 2, qual é a palavra que serve como base para o poema? Ou seja, se a base, gente, qual é o nosso radical ali então? Ou seja, se eu tenho ali forma, reforma, desforma, transforma, conforma, informa e forma, ou seja, qual é a palavra que está sempre se repetindo? Exatamente, a palavra forma, ela está presente então em todas elas, então ela seria a nossa palavra primitiva. Por quê, gente? Lembrando que sempre o radical ele vai terminar numa consoante, ali forma termina na letra A. Por quê? É a vogal temática. A número 3, há um processo descrito no poema. Que processo é esse? Gente, vamos pegar a primeira parte ali, onde eu tenho reforma. Como eu falei anteriormente, gente, aqui eu vou ter o nosso radical. O Azinho vai ser a nossa vogal temática. E o que vem antes, então, do nosso radical vai ser chamado de prefixo. Ou seja, eu não posso falar que ali todas as palavras então têm acréscimo de prefixo? Sim, gente, porque todas têm algo que vem antes do radical, antes da palavra primitiva. Por isso, gente, dessa forma aqui eu tenho então a derivação de prefixo, que vocês já lembram que é a derivação prefixal, sem muitas novidades. Na sequência, gente, ainda lá no livro de vocês, nós vamos para a página 19. Lá nós temos... Você já percebeu que as músicas costumam se utilizar de vários recursos, de vários termos novos, ou até mesmo criados na língua portuguesa? É interessante perceber a questão cultural atrelada às músicas e a partir da linguagem utilizada. Observe o refrão de uma música da cantora Maria Gadu. Imagino que vocês conheçam essa música, né? Tá lá, Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaê, toda vez que ele vai pousar. Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar. Na número 1, nós temos que efeito de sentido o termo Chimbalaê
provoca na música? Ou seja, gente, qual aspecto, qual outra cultura, então, que eu consigo perceber por essa palavra? Primeira coisa, já sei que não é uma palavra de origem da língua portuguesa, até porque a gente não a conhece. Grande parte das palavras que compõem o nosso idioma são conhecidas por nós. Ou seja, qual seria ali? Provavelmente, gente, nós não temos uma palavra, um significado específico para essa palavra, mas nós sabemos então que ela tem origem possivelmente africana. Justamente porque, gente, é a forma de uma canção popular. Então, por conta disso, ali o efeito que provoca na música é nenhum, porque nós não temos conhecimento dessa palavra. A número 2. Qual a função dos neologismos presentes nessa canção? São, no sentido geral, comuns no estilo da música popular brasileira? Gente, normalmente os cantores eles costumam colocar palavras novas no meio das músicas. Pode acontecer, a gente sabe que isso é uma coisa que realmente pode acontecer. Mas, gente, aqui, na verdade, nós temos que pensar qual que é a função disso. É o que trazer, então, esse conhecimento, essas novas palavras para a gente conhecer, então, novas culturas. Essa, gente, seria, então, a função de trazer palavras, então, de outras línguas. Nós temos, então, na sequência, a página 20 do livro de vocês. Nós temos lá a número 1, Futebol de Rua, do Luiz Fernando Veríssimo. Pelada é o termo de campinho, do terreno baldio. Mas existe um tipo de futebol ainda mais rudimentar do que a pelada. É o futebol de rua. Perto do futebol de rua, qualquer pelada é luxo e qualquer terreno baldio é o Maracanã em jogo noturno. Se você é homem, brasileiro e criado em cidade, sabe do que eu estou falando. Futebol de rua é tão humilde que chama pelada de senhora. Não sei se alguém, algum dia, por farra ou nostalgia, botou num papel as regras do futebol de rua. Elas seriam mais ou menos assim. Da bola. A bola pode ser qualquer coisa remotamente esférica. Até uma bola de futebol serve. No desprezo, usa-se qualquer coisa que role, como uma pedra, uma lata vazia ou a merendeira do seu irmão menor, que sairá correndo para se queixar em casa. Das goleiras. As goleiras podem ser feitas com literalmente o que tiver à mão. Tijolos, paralelepípedos, camisas emboladas, os livros da escola, a merendeira do seu irmão menor e até o seu irmão menor, apesar de seus protestos. Quando o jogo é importante, recomenda-se o uso de latas de lixo, cheias para aguentarem o impacto. Do campo. O campo pode ser só até o fio da calçada. Calçada e rua. Calçada, rua e calçada. Do outro lado. E nos clássicos, o quarteirão inteiro. O mais comum é jogar-se só no meio da rua. Duração do jogo. Até a mãe chamar ou escurecer. O que vier primeiro. Nos jogos noturnos, até alguém da vizinhança ameaçar chamar a polícia. Do juiz. Não tem juiz. Das substituições. Só são permitidas substituições. Primeiro caso, letra A. No caso de um jogador ser carregado para casa pela orelha para fazer a lição. Letra B, em caso de atropelamento. Do intervalo para o descanso. Você deve estar brincando. Da tática. Joga-se o futebol de rua mais ou menos como o futebol de verdade, que é como na rua, com reverência, chama pelado, mas com algumas importantes variações. O goleiro é só intocável dentro de sua casa, para onde fugiu gritando por socorro. É permitido entrar na área adversária, tabelando com uma Kombi e se a bola dobrar a esquina é corner. Das penalidades. A única falta prevista nas regras de futebol de rua é atirar um adversário dentro do bueiro. É considerado atitude antiesportiva e punida com tiro indireto. Justiça esportiva. Os casos de litígio serão resolvidos no tapa. Ou seja, aqui nós temos basicamente uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo. Os enunciados a seguir analisam os processos de formação de palavras retiradas do texto. Leia-os e marque a alternativa correta. Primeiro ali, gente,
que nós temos é o futebol de rua. É uma palavra composta por justaposição. Gente, se eu tenho lá futebol de rua, quando se diz, gente, justaposição, eu fiz somente o quê? Peguei as palavras e uni elas. Aqui, gente, eu tô somente juntando essas palavras? Não, galera. Aqui eu tenho uma expressão. Então, por isso, gente, nós não vamos marcar. Letra B. Embolada e merendeira são termos formados por derivação sufixal. Ou seja, gente, se é derivação sufixal, eu acrescentei sufixos a ela. Então, vamos pegar ali, embolada. Vem da palavra bola. Com isso, eu sei que o nosso radical é o B, o O e o L. Então, gente, dessa forma, eu já sei que o que vem antes do nosso radical é o prefixo. Aí nós temos a vogal temática e o sufixo. Ou seja, gente, a letra B também eu já eliminei porque justamente não segue, então, a regra. Letra C. Intocável é uma palavra formada por derivação prefixal e sufixal. Ou seja, quando eu acrescento os dois. Então, se a gente pega lá a palavra intocado. Gente, intocada vem da palavra, do verbo, tocar. Então, eu sei que o meu radical, nesse caso, é até a letra C. O que vem antes do meu radical é o meu prefixo. Na sequência, eu tenho minha vogal temática e depois da vogal temática, o sufixo. Ou seja, gente, está correta a letra C? Sim, justamente por esse motivo. Ali, só para a gente ter certeza, a letra D diz que penalidades é uma palavra composta por composição dos radicais pena mais idades. Não, gente, aqui seria uma derivação somente de sufixo, tá? Aí sim, seria a palavra pena e daí eu acrescentei então o sufixo. Na letra E, antiesportiva e indireto são palavras formadas por derivação prefixal. Gente, realmente, indireto seria. Mas agora, antiesportiva, esportiva vem de esporte. Então, seria a derivação prefixal e sufixal ao mesmo tempo. Então, até aqui sem novidades. Então, a 1 acerta é a letra C. Aí, gente, na número 2, nós temos um texto enorme. Mas uma dica, gente, sempre que tem um exercício de português, a gente vai direto no enunciado. Por quê? Pode ser que às vezes eu não preciso ler o texto inteiro. Nós temos ali, então, gato persa, gatoxim, o espirro de olhos orientais. Ondulou de mansinho alguns passos denunciados apenas pela branda alavanca das ancas. Os termos sublinhados anteriormente evidenciam dois recursos de exploração da camada sonora da palavra. Nomeie esses dois recursos, em seguida indique aquele que é um exemplo de neologismo, explicando o seu significado. Então, vamos analisar as palavrinhas ali. Nós temos lá, então, a palavra gatoxim. E depois de gatoxim, nós temos branda alavanca das ancas. Então, temos aqui as duas palavras que nós vimos anteriormente. Gente, primeira coisa, gatoxim, o xim aqui do final não pode ser considerado uma menção à onomatopeia? Por quê? Nós não temos da onomatopeia a tim, que vem então de espirro.
Gatoxim. Não pode ser, então, brincando com a palavra, porque tem muita gente que tem alergia a pelo de gato? Sim, pode ser. E a segunda, gente, que seria a branda alavanca das ancas. Aqui, gente, se nós formos reparar, nós temos a repetição de alguns sons. Por exemplo, a letra C, ela aparece aqui. Temos também o an aqui, branda aqui também. Ou seja, gente, nesse segundo aqui seria então a assonância e a aliteração. Por quê? Assonância, porque nós temos então a repetição de sons vocais. E a aliteração, porque nós temos então a repetição de sons vocálicos, tá? Ou seja, gente, ali então, aqui eu coloco onomatopeia, né, que daí forma um neologismo, e aqui então eu tenho assonância e aliteração. A número 3. No texto, são exemplos de palavras formadas por derivação prefixal e por derivação sufixal, respectivamente. Vamos lá analisar então as palavras. Nós temos na letra A, então, a palavra impressionante. Impressionante, gente, vem da palavra pressionar. Ou seja, aqui está, o meu radical. Aqui está o meu prefixo e aqui o meu sufixo. Ou seja, a primeira, beleza. Aí ainda na letra A nós temos quantidade. Quantidade, gente, vem da palavra quantia. Ou seja, até a letra T vai ser o nosso radical. Então, aqui, dade vai ser o nosso sufixo. Por esse motivo, gente, não pode ser a letra A, então. Por quê? A primeira palavra realmente segue a derivação prefixal e sufixal. Agora, a segunda, gente, já não segue isso. Na letra B, nós temos novamente a palavra quantidade. Então, já eliminamos. Na letra C, nós temos perigosamente. Perigosamente, gente, vem da palavra perigo. Então, eu não tenho radical. Por isso, eu só tenho sufixo, então eu já elimino também a letra C. Agora, na letra D, eu tenho desaparecer e reservatório. Vamos lá, então. Então, a primeira que nós temos ali é desaparecer. Desaparecer, gente, vem da palavra aparecer. Ou seja, gente, nós temos aqui, então, o des como prefixo. Então, por enquanto, tá ok. Agora, gente, a palavra reservatório vem, então, da palavra reserva. Então, eu tenho o acréscimo de um sufixo. Por conta disso, então, gente, a correta aqui na número 3, então, é a letra D. Na número 4, vamos direto lá para o enunciado. Segundo o texto, a lenda da caipora foi responsável pela criação de uma palavra no português com o significado de dor, sofrimento, má sorte, fracasso. Tal palavra é: letra A, destino, B, fatalidade, C, jurupari, letra D, tupuio ou caiporismo. Gente, se tá falando da caipora que deu origem a essa palavra, a única ali que pode ser correta, então, é a letra E de escola. Bom, gente, sei que essa aula foi bem cansativa, vários e vários exercícios, mas a gente sabe a importância de treinar tudo isso, então. Bom, gente, espero ter ajudado vocês. Até a próxima aula.